Glória a Deus, meus irmãos. Cristo prometeu, Ele vai vir nos buscar. Meus irmãos, as criancinhas, quero convidar as criancinhas aqui para nós estar orando por elas, elas vão subir. Pedir a irmã Diane para estar orando pelas crianças e pela palavra, para nós que vamos ficar aqui embaixo. Meus irmãos, agora chegou o momento da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 11 ao 14. O tema da mensagem é o fim, o tempo está próximo. Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Esperar os irmãos, podem ficar tranquilos. Romanos 13, 11 ao 14. Diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre esse trecho das Sagradas Escrituras. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Ele vai escrever aqui para os cristãos de Roma. Os destinatários são os cristãos de Roma. Paulo tem a finalidade de encorajar, de amoestar eles. Porque nessa época aqui, o governador Nero, ele afugentava tanto os cristãos
ele colocou fogo em Roma, colocou culpa nos cristãos, e esse fogo em Roma trouxe pobreza, mortes, desempregos, tantas coisas. E os cristãos teve ali, com isso tudo, com essas consequências, teve ali um pouco de desânimo, começou a dormir espiritualmente. Eles começaram a olhar para trás, muitos começaram a olhar para trás. Então, o propósito da carta de Paulo aos Romanos é ensinar as grandes verdades do Evangelho a respeito da graça de Deus, da graça de Cristo. Roma era a capital mais importante do Império Romano. Então essa cidade é uma cidade tão importante, grande, que tinha grande importância nesse contexto. Essa cidade de Roma, ela foi fundada em 753 e antes de Cristo. Então nós vemos que Roma é uma cidade antiga, e no tempo de Paulo os cristãos ali eram fortes, eram cristãos robustos, mas diante da perseguição, diante das lutas, das culpas que Nero com os seus súditos colocaram neles, eles começaram a ficar amedrontados. É dessa forma que a igreja age. As pressões, a perseguição, muitos colocam a culpa nos cristãos. Talvez o que está acontecendo na sociedade, muitos culpam a igreja, colocam a culpa na igreja, fala que é por causa dos cristãos. E Paulo, com essa visão de um pastor, Paulo tinha visão espiritual no seu ministério, Paulo tinha experiência, ele era maduro, então ele vai advertir e exortar os cristãos de Roma, para que eles não voltassem atrás. Paulo tinha a finalidade ali de dizer para esses cristãos que Jesus, a segunda vinda de Jesus é certa, Jesus vai voltar. Então não era o momento deles perder a esperança, desfalecer, parar no caminho. Então Paulo vai dizer para ele: olha, vocês não podem parar, o Evangelho foi manifestado e foi alcançado a vocês, então é hora de olhar para frente, é hora de marchar, seguir adiante, persistir, perseverar nos caminhos de Deus, não é hora de parar. E o governador Nero ali, ele persegue eles, vê muito forte ali, e eles têm essa intenção, essa inclinação a querer voltar atrás. E dessa mesma forma, meus irmãos, o apóstolo Paulo usou essas palavras. Eu quero usar elas aqui para te encorajar a não desistir, a não se entregar às baladas, às orgias, à devassidão, às imoralidades, à prostituição. Segue em frente. Jesus prometeu em voltar, ele vai voltar, ele é verdadeiro. Ainda que muitos perderam a esperança, mas tem aqueles que seguem firmes na esperança, firmes nas promessas de Jesus, a qual eu e você estamos debaixo dessas promessas. Não é hora de olhar para trás, é hora de seguir em frente. E Paulo vai dizer aqui, o texto que nós lemos: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então essa carta, ela é dirigida para crentes, para cristãos ali de Roma, no contexto imediato, porque eles conheciam o tempo. Esse tempo aqui, Paulo está querendo dizer: vocês conhecem o tempo do fim, o tempo da segunda volta, o tempo que nós estamos vivendo, aponta para o retorno glorioso de Jesus. Então, digo isto a vós outros que conheceis. Essa palavra conhecer aqui no grego, ela quer dizer, vocês têm discernimento, vocês entendem que esses acontecimentos, esses sinais, essas perseguições, elas estão apontando, elas estão mostrando que Jesus está a voltar, elas estão mostrando que as profecias de Jesus estão se cumprindo para que ele retorne. Então digo isto a vós outros que conheceis, a vocês que discernem, vocês que têm ciência do tempo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, será que você que está aqui nessa noite, você tem ciência, você tem discernimento do que nós estamos vivendo, vendo, olhando, assistindo, ouvindo? Os sinais estão aí, os sinais são tão visíveis que os incrédulos compreendem.
Muitos entendem que esses sinais apontam para o retorno de Jesus, esses sinais mostram a sua vinda, esses sinais antecedem a sua volta, ao arrebatamento. Será que você já parou para olhar isso? Será que você parou já para resolver as suas pendências? Será que você já parou para perdoar? Será que você parou para abraçar? Será que você já parou para resolver os seus negócios, a sua vida, para estar preparado, vigilante para esse retorno de Jesus? Paulo tem essa intenção, alertar a ele sobre a sua vigilância, sobre a volta de Jesus. Então, será que nós temos entendido esses sinais? Olha a política, olha a sociedade, olha o contexto religioso, olha a corrupção, sinais grandes dentro da igreja. Será que isso não está mostrando, apontando, mostrando o retorno de Jesus? Então, será que nós estamos entendendo o que estamos passando? Será que você não está alheio ao que está acontecendo? Será que você não vê os sinais? Pandemia, pestes, mostrando que a palavra de Deus está se cumprindo, e assim como essa peste está se cumprindo, é para cumprir a profecia que ele diz lá em Mateus capítulo 24, no versículo 3 ao 6, que pestes ia vir. Então, esse sinal também que ele falou que ia acontecer tudo isso para ele retornar, também é verdade, é notório, é uma grande realidade, mas é esperança para aqueles que esperam, que creem. Agora, para o resto, é só uma sentença de condenação. Então, nós temos que prestar atenção, ser sensíveis aos acontecimentos. Olhe para a televisão, olhe para o que está acontecendo à nossa volta, no nosso contexto. Apostasia, pessoas abandonando a fé, abandonando o caminho de Deus, voltando às práticas idólatras, a qual elas viviam antes. Conheceu o verdadeiro evangelho, mas agora nega a fé, nega a Jesus, volta ao ateísmo, não querem Jesus. Apostasia, estão voltando, não querem ao Senhor. Escândalos, nós vemos tantos pastores escandalizando, tantas pessoas que se dizem evangélicas escandalizando o nome do Senhor, vivendo sua vida de maneira que não está de acordo com a palavra de Deus. E quando nós vemos isso, é a profecia de Jesus se cumprindo para o seu retorno. Então, quando nós olhamos, nós vemos o amor se esfriando, o ódio aumentando, nós vemos aí filho matando pai, pai matando irmão, tantas coisas acontecendo, cumprindo a palavra do Senhor. Nós vemos aí suicídios, mortandades, pestes, doenças, inversão de valores e tantas coisas mais absurdas, a qual nós que estamos vivendo nesse século 21 não imaginava que nós iríamos ver o que estamos vivendo. E isso, meus irmãos, nós olhávamos na televisão, ficávamos assustados, mas isso está dentro da cidade de Pescador. Suicídios, mortes, tantas coisas acontecendo à nossa volta. E às vezes nós ficamos desapercebidos porque nós temos a tendência de olhar, não é comigo, não é com os meus familiares, mas está chegando perto, já está na cidade de Pescador. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Então Paulo ali tem a finalidade de exortar eles. Olha, vocês têm conhecimentos, vocês têm ciência do tempo que estamos vivendo, já é hora de vocês despertarem, vocês têm que entender que o tempo, a era que nós estamos vivendo está apontando para a volta de Jesus, a sua volta é certa, vocês não podem desanimar. Olhe, Jesus há de arrebatar a sua igreja. Então Paulo continua dizendo, vós que conheceis o tempo, esse tempo aqui não é o tempo em termos de cronologia, mas como um período, uma era, uma época. Paulo está falando do tempo do fim, da segunda vinda de Cristo, o retorno glorioso dele. É o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, o tempo do fim. Então é desse tempo que Paulo está falando. Agora, Paulo vai exortar eles. Já é hora de vocês despertardes do sono. Vocês estão dormindo.
Olha os acontecimentos e vocês estão vivendo em pecado, vocês estão aí sem envolver na obra de Deus, vocês estão aí com sono, vocês estão vendo o leão vindo pegar vocês e vocês não têm nenhuma reação. É hora de você sair da apatia, do sono, do desânimo. Já é hora de vocês despertarem do sono. Sono aqui fala da apatia espiritual e letargia, ou seja, indiferença para com as coisas de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão distantes das realidades da qual nós estamos vivendo. Elas perderam o foco das suas vidas, abandonaram o Salvador, voltaram atrás. Então, meus irmãos, tem alguns que precisam acordar enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. A trombeta soará, a porta será fechada. Então nós temos que aproveitar a oportunidade. É hora de acordar, porque muitos estão dormindo. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele diz: desperta tu que dormes, levante entre os mortos, que Cristo há de te iluminar. Não andeis como os nécios, mas é para vocês aproveitar bem a oportunidade, porque os dias a qual nós estamos vivendo são maus. Então, meus irmãos, muitos cristãos estão como Jonas, dormindo. Jonas ali diante da adversidade, diante do temporal, da tempestade no navio ali, ele desce para dormir. Ele não estava nem aí com o que estava acontecendo em cima. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí o que? Leis contra a igreja sendo aprovada, leis contra as famílias sendo aprovadas, templos já se falam em fechar templos, com a pandemia, com tantas coisas acontecendo, a coleção política só trazendo maldades contra a igreja, e muitos não oram pela igreja, não oram pelo Brasil, estão dormindo, estão brincando, não estão nem sensíveis aos acontecimentos. Então é hora de nós despertar do sono. E por falar em sono, Jesus lá em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39, ele vai falar que a volta dele, ele mesmo descrevendo como seria o seu retorno, ele vai falar assim: olha, não será assim, vai ser como os dias de Noé, assim como aconteceu o dilúvio e pegou todos desapercebidos. Ou seja, muitos estavam dormindo. Noé era um pregoeiro da justiça. Ele pregava que Deus ia mandar a justiça na terra. Noé ficou ali muito tempo construindo uma arca, e as pessoas certamente, provavelmente ficavam abusando dele. Esse velho está louco, ele está falando de um dilúvio, nem chove, como vai acontecer um dilúvio? Então, nós vemos ali a palavra de Deus se cumprindo. Noé entra na arca com a sua família, com os animais. Então a terra começa a inundar a água e começa a chover. Então o povo certamente ali, quando começou a ver os pingos de água, eles começaram a ficar com medo. Por quê? Porque nunca tinha chovido. Então quando eles viram os pingos das águas, eles correram para a arca. Noé, abre a porta, mas a porta estava fechada. Eles estavam dormindo, estavam indiferentes com as coisas para com Deus. Então quando foi tarde demais, eles foram atrás de Noé, mas era tarde. Da mesma maneira, meus irmãos, quando Jesus voltar, muitos vão chegar batendo na porta, mas Jesus vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Porque eles preferiram gozar das coisas terrenas, das coisas materiais, das baladas, das festas, das orgias, das dissoluções, das depravações deste mundo, do que gozar com a presença do Salvador. Então essa é a resposta de Jesus para eles: apartai-vos de mim. Então muitos vão estar desapercebidos, com sono espiritual, e vão estar dormindo diante aos acontecimentos, não vão perceber a volta de Jesus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, precisamos estar vigilantes. Jesus alertou sobre a vigilância. Ele vai contar as parábolas sobre a vigilância. Primeiro, só em Mateus capítulo 24, ele encontra 6 parábolas, juntando com Marcos ali. Ele fala sobre o porteiro, que o porteiro deve estar vigilante para quando voltar o seu senhor. Depois ele vai falar sobre o pai da família, ele tem que vigiar para que o ladrão não rouba a sua casa. Então, depois ele vai falar sobre o servo fiel, em Mateus 24, capítulo 45 ao 51, que o seu senhor sai e encarrega os seus fiéis ali dos seus negócios.
e ele não fala a data, quando ia voltar, e ele vai voltar repentinamente. Depois ele vai falar em Mateus 25 sobre as 10 virgens, depois ele vai falar também em Mateus 25 sobre os talentos, depois ele vai falar em Mateus 24 sobre as ovelhas e os bodes. Portanto, a palavra para você, para mim, para nós nessa noite é vigilância. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Muitas pessoas tentam acertar o dia, mas quebram a cara, porque Jesus não especificou o dia. A palavra para nós é: espera, prepara-te. É para nós estar em vigilância, porque a qualquer momento ele pode voltar, ou então a qualquer momento a morte pode bater em nossa porta, nós podemos morrer. E aí, o que está preparado? Para quem será a nossa alma? Então, meus amados irmãos, o vigiar aqui, segundo essas parábolas, segundo o que se vê, inclui o fiel exercício de todas as virtudes cristãs, aguardar a volta de Cristo, cumprindo o dever, desenvolvendo talentos e amparando os aflitos. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não ajudam o próximo, não está nem aí com a situação do próximo. Quando nós ajudamos o próximo, é uma forma de nós vigiarmos. E Paulo vai continuar: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A nossa salvação aqui nesse contexto significa não a nossa justificação. Os cristãos ali já tinham sido justificados, salvos por Ele. Então aqui o que significa é a glorificação, mas a característica final de nossa redenção, a glorificação. A nossa redenção, meus irmãos, está próxima. Jesus há de voltar, Ele há de nos dar um corpo glorificado, um corpo que não envelhece, um corpo preparado para adorar Ele perpetuamente, para sempre, lá no céu. Então, enquanto estamos aqui na terra, doenças, enfermidades, mortes, nós vamos de encarar todas essas coisas, mas quando vir a redenção, quando Ele voltar, o seu retorno triunfal, então tudo vai cessar, a morte, o choro, a dor passará, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui, passamos por provações. Então a nossa salvação, a nossa redenção está agora mais perto. Cada dia que se passa, aproxima a sua volta, o seu retorno está mais perto. Então a glorificação está mais perto a cada dia que passa. Muitas vezes a Bíblia usa a volta de Jesus Cristo para motivar os cristãos a viver de maneira santa. Então muitos alertas tem na Bíblia da volta, do retorno de Jesus, para o que? Motivar os cristãos. É o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Aqui o autor aos Hebreus está querendo encorajar os cristãos ali, daquela época, que estavam querendo deixar a congregação. Logo, a finalidade da congregação, de nós estarmos juntos aqui, é o que? É nós reunir para adorar a Deus e reunir para admoestar um. Levante, você precisa, eu caminho com você, não para andar no individualismo, não para seguir carreira solo. Então a finalidade da igreja é andar junto, em comunhão, e enquanto Jesus não retorna, é para eles andar unidos, reunidos, juntos, admoestando, dando conselho, visitando, perguntando se está tudo bem, conhecendo a vida dos irmãos. Lá em Tiago também, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Muitas pessoas perderam a paciência, estão desesperançosas o quanto à volta de Jesus. Há muito tempo vocês falam na volta de Jesus, cadê que até hoje meu avô morreu, meu pai faleceu, e até hoje vocês estão aí? Eu vou aproveitar do mundo, das orgias, das festas, das coisas que os mundos me oferecem. Não teve paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
ela está próxima, Jesus está próximo, Jesus está voltando, os sinais estão apontando para o seu retorno. E o versículo 12, ele vai dizer: vai alta noite e vem chegando o dia. Agora Paulo vai falar para eles entender: olha, a noite está passando, o dia está chegando. Paulo vai usar uma metáfora da noite e do dia. Ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. A noite aqui se refere à depravação, à escuridão, às trevas, o engano, o pecado, da depravação do homem e do domínio de Satanás. Noite aqui fala de trevas, de engano, de etc. Ele, lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então Paulo dirige aos cristãos lá de Tessalonicenses: olha, vocês não estão em treva, no engano, vocês estão na luz, vocês estão em Cristo, para que esse dia não te pegue de surpresa. Então, meus irmãos, a noite é passada, a noite está passando, a depravação está passando, vai alta noite, está perto da aurora do dia, de chegar ao amanhecer, implicando que o retorno de Jesus, a qual significa dia, está chegando. Nós já estamos de madrugada, chegando o dia, nós estamos nos últimos minutos, nas últimas horas, nos últimos dias para o seu retorno. Então, quando ele voltar, chegará o dia, a claridão. Então, o dia aqui fala da volta, do retorno glorioso de Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses também. E Paulo vai continuar dizendo: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha, deixa o pecado, deixa a escuridão, deixa a mentira, isso não vai te levar a nada. Deixa o engano, a bebedice, deixa todas as coisas que não agradam a Deus, porque Paulo exorta os cristãos a arrepender-se e renunciar os seus pecados. Muitos cristãos ali começaram a ficar com sono espiritual, ficarem ali insensíveis e começavam a desfrutar dos prazeres pecaminosos. E ele fala: deixa as obras das trevas, abandone isso, desvia disso, vive para Deus. O autor aos Hebreus também vai advertir os cristãos ali, dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus aqui, meus irmãos, está falando para os crentes: desembaraça de todo o peso, de todo o pecado, a qual significa o quê? Para o cristão, para nós, para você que está aqui, desembaraça dos vícios, do que está te travando, atrapalhando você na caminhada. Desembaraça, seja na internet, seja pessoal, seja amigos que não te levam a Deus. Deixa isso, abandona isso, corra para o prêmio, corra para a vocação, deixa o pecado, deixa o peso. Para com essas amizades frívolas que não te levam a Deus, coisas supérfluas, coisas que são secundárias. Deixa o pecado, abandona o pecado, seja o seu relacionamento a qual não está te levando a Deus, abandone isso, deixa o peso, deixa o que está te travando, deixa o que está te puxando contrário à palavra de Deus, abandone. E depois ele vai falar no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a ordem do autor aos Hebreus e tanto do apóstolo Paulo é: viva em santidade, vigilantes, preparado para a volta de Jesus. Então vários autores bíblicos nos exortam a viver em santidade. Paulo, Pedro, João, tantos autores falam para nós andarmos, meus irmãos, vigilantes, preparados. Pessoas, quando nós vamos ao cemitério, nós vemos lá tumbas de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, idosos, seja qualquer for a situação. Muitos ali morreram
ali novos, nem imaginavam um dia que ia morrer tão jovem, tão novo. Ou seja, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo após isso o julgamento. Jesus já voltou para eles, não há mais, já é tarde demais para se arrepender. Agora, aquele que vive para glorificar o nome do Senhor, se morrer hoje, se tombar hoje, ele entra imediatamente na presença gloriosa do Senhor Jesus, no paraíso onde está Pai Abraão. Então, meus irmãos, nós precisamos nos atentar. Paulo fala: deixe o pecado, deixe o peso. Se é alguma coisa que está te atrapalhando, deixa isso, abandona, abre mão desse mundo passageiro, abre mão dessas coisas que não te levam a Deus, dessas amizades, dessas festas, desse mundinho, dessa periferia a qual não agrada a Deus. Abre mão de todas as coisas para viver para a glória de Deus. Então Paulo continua dizendo: vai alta noite, a noite está passando, as trevas, a corrupção, o dia está chegando. E se está chegando, deixemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. As armas da luz é a piedade, é a armadura de Deus que está lá em Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. É o capacete, é a couraça, é a espada, é o escudo da fé. Isso é andar em luz, conduta, estilo de vida, testemunho cristão. Isso é andar na luz, isso é propagar Jesus com o seu testemunho, com o seu comportamento. É o que ele continua dizendo no versículo 13: andemos dignamente, como em pleno dia. Andemos dignamente. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos dão mau testemunhos, comprando e não pagando, pegando emprestado e não devolvendo, andando de qualquer maneira, vivendo indignamente, não dignamente. Então esse conselho para nós é o que? Andar dignamente, digno de ser irrepreensível, de modo que as pessoas não venham a caçar falha em nós e achar falhas, achar em nós vícios que desagradam a Deus. Andemos dignamente. Andar dignamente é viver uma vida agradável a Deus, manifestando o nosso comportamento exterior na sociedade, na igreja, onde quer que nós formos, mostrar o nosso comportamento, a realidade que está no interior de uma vida redimida. Aqueles que dão mau testemunho, que não vivem santidade, eles dão prova conclusiva que não foram redimidos, não foram alcançados pelo Senhor, porque quando Jesus morreu naquela cruz ali, para todos aqueles que creem, Ele veio dar nova vida, Ele veio dar um novo caminho, Ele veio fazer que os seus andassem em novidade de vida. Infelizmente muitos se perderam no caminho, muitos se envolveram na política, nos escândalos, pessoas que desagradam a Deus, pessoas que não promovem o reino de Deus, são pessoas velhas, são pessoas imaturas, são pessoas que ao invés de progredir, estão regredindo, voltando e atrapalhando outros na caminhada de Deus. E Paulo fala: andemos dignamente, como dia. Andar dignamente é viver uma vida agradável a Deus, manifestando o nosso comportamento exterior, a realidade interior de uma vida redimida, de uma vida que foi alcançada por Deus. Romanos 6,4 fala que agora nós andamos em novidade de vida. Gálatas 5 fala que nós agora andamos no Espírito, andamos guiados pelo Espírito Santo. Efésios 2,10 fala que nós fomos gerados em Cristo para boas obras, vivemos vida de santidade. Agora, meus irmãos, ele continua dizendo: andamos dignamente como em pleno dia, não em orgias. A palavra orgias significa festas desordenadas, desenfreadas, orgias sexuais, brigas, devassidão, escuridão, desenfreamento, aproveitando dos prazeres, do hedonismo, das coisas que não agradam a Deus. Isso é orgias, conforme as Escrituras. E ele continua dizendo: não em orgias. Note que orgias, impudicícias, contendas, ciúmes,
Deus preparou para o cristão não trilhar esses caminhos. Para o cristão é um caminho reto, santo, de santidade ao Senhor. E ele fala não em impudicícias e dissolução, fala de imoralidades também. 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E Paulo fala, foge dessas coisas, foge o Timóteo dessas coisas. Tem conselho para nós, lá em Efésios capítulo 5, versículo 3 também vai dizer, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém os santos. Essas palavras podres, palavras que não glorificam a Deus, palavras torpes, no meio da irmandade, na comunidade dos santos, não devem nem ser mencionadas. Aqui o texto está dizendo, mas a impudicícia e toda sorte de impureza, todas palavras chulas, palavras que não agradam a Deus, e cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém os santos. Quer conhecer um cristão? Passa perto da rodinha para ver o que eles estão conversando. Muitos estão envolvidos com o quê? Mulheres, namoros, coisas desagradáveis ao Senhor. Então, meus irmãos, a alerta, a palavra de Deus é para nós estarmos vigilantes com todas essas coisas. E ele vai falar não em ciúmes e nem em contendas, não em contendas e nem em ciúmes. Quem anda em contenda e em ciúmes está praticando as obras da carne. Gálatas 5, 19 ao 21 fala que a contenda, que o ciúme é uma obra, é um fruto da carnalidade, da velha vida. E ele fala que contendas e ciúme intimamente associadas às iniquidades, uma vez que o primeiro é frequentemente o resultado do segundo. Quem tem contenda, logo a contenda, ela gera ciúme. E quem tem ciúme de alguma coisa, logo vai manifestar também na contenda, porque ele arde, a contenda ali, o ciúme ali, ele arde em seu coração de maneira que ele tem ódio da pessoa, de maneira que ele fica irada, com raiva da pessoa, do sucesso do outro, ele quer ocupar a posição que o outro está, ele tem inveja e gera um ciúme doentio por aquilo. Então logo é consequência uma coisa da outra. Paulo também vai advertir os coríntios, 1 Coríntios 3,3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, na igreja de Coríntios tinha isso, tinha contenda, tinha ciúme. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha, vocês estão andando segundo o homem, na carnalidade dos vossos pecados, vocês não entenderam o evangelho, vocês estão praticando as coisas da velha vida. E assim, meus irmãos, nós precisamos nos atentar para essa coisa. A contenda e o ciúme está relacionado às obras da carne. Agora a conclusão, versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mas Paulo está falando, ao invés de vocês andar nas orgias, na bebedice, nas dissoluções, nas contendas, no ciúme, na depravação, na mentira, no engano, na prostituição, na lascívia, no pecado, antes disso, ao invés disso, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Anda conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos fortes que dominam aqueles que não foram redimidos. Então, meus irmãos, essa frase, mais revestivos do Senhor Jesus Cristo, essa frase resume a santificação, o processo espiritual contínuo, no qual aqueles que foram salvos pela fé, pela graça de Deus, são transformados à imagem e semelhança de Jesus. 1 João 3, versículo 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Promessa para a igreja: ver Jesus como Ele é. Sabe qual é a promessa para os santos? Estar face a face com o Senhor. Creia nessas promessas, meu irmão, não desanima.
você estará no céu, você vai entoar louvores perfeitos diante dele, nós seremos mais uns em meio às multidões, entre milhares, miríades de miríades, entre os santos, louvando ao Senhor, levantando a mão para Ele, gritando hosana nas maiores alturas, vendo o poder dEle, face a face, conhecendo Ele como Ele é, os seus atributos, a sua força, o seu poder, a sua imensidão, a sua infinitude, tudo nós iremos estar face a face com Deus. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos como as pessoas do mundo que não têm esperança, morre para eles, acabou, mas a igreja de Deus morreu. A morte para a igreja é só uma porta que abre para a eternidade, assim como vai começar a vida de verdade. Nós iremos desfrutar da paz com Deus, com os irmãos, nós iremos se alegrar, nós iremos estar no céu sendo atendido por Deus. Deus vai nos ajudar, vai nos dirigir, vai caminhar com nós. O céu é real, o céu é uma realidade, nós temos que esperar. O céu está logo aí. Jesus vai purificar a terra, Jesus vai purificar o céu e vai fazer novos céus e nova terra, preparando para você e para mim, para todos aqueles que creem no seu Salvador, a qual é Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus, vamos arrepender dos nossos pecados, vamos buscar a Deus, vamos viver vigilantes diante dos acontecimentos. Vamos orar. Se tem um pecado para confessar, confesse. Se quer pedir perdão para alguém, peça. Se quer resolver pendência, resolva. Se quer pagar, pague. Se quer falar, fale. Se quer ligar, liga. Se quer mandar mensagem, manda. Não deixa passar de hoje. A morte é uma certeza. Então, meus irmãos, que nós venhamos colocar a nossa vida em certificação com o Senhor, desenvolvendo cada dia mais. Vamos orar. Confesse os seus pecados. Vamos confessar os nossos pecados a Deus. Vamos pedir a Ele: Senhor, eu quero estar preparado para o Teu retorno, preparado para a Tua volta. Eu não quero ser como os demais, Senhor, que perderam a esperança, que irão passar toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, no inferno, com Satanás queimando, Senhor. Nós não queremos ser assim. Vamos buscar a Deus, meus irmãos, vamos clamar por Ele. Vamos pedir a Ele força, vamos pedir para Ele ânimo. Nesse mundo ao qual nós estamos vivendo, uma opressão tende a comandar a nossa mente, a nos desanimar, mas que nós não venhamos desanimar, não. Vamos olhar para frente, vamos orar ao Senhor.